Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tudo azul? Desde que a humanidade passou a estabelecer relações simbólicas, as cores começaram a ser exploradas, interligadas a simbolismos estabelecidos pela ligação entre as cores e alguns elementos naturais. Também existem os simbolismos vindos de diversas culturas. Esse tipo de simbolismo está sempre no nosso dia a dia. Por exemplo, a pergunta que eu fiz a vocês no começo desse vídeo, tudo azul? Que é quando determinada pessoa está passando por uma situação boa, próspera. Mas é importante lembrar que não existe apenas um simbolismo para cada cor. Outras culturas têm percepções diferentes sobre elas. Além disso, elas agem em conjunto. Mas existem alguns aspectos gerais ligados ao uso delas. O preto, por exemplo, não é uma cor como muitos pensam, e sim a ausência dela. Ela escurece as tintas e absorve a luz, ao invés de refletir os raios. É relacionada ao sombrio, mas também à elegância. Essa cor era muito utilizada nas vestes da nobreza da corte espanhola no século XVII. Exatamente. Já o branco é uma cor, mas não é só uma, e sim todas ao mesmo tempo, representando o vazio e a claridade. Ao contrário do preto, quando é misturado com outras cores, ele dá luminosidade. Acredita-se que essa cor mostra paz e simpatia ao observador, mas quando é usada de abundância, pode causar a percepção de frieza e impessoalidade, associada à paz, à harmonia e à higiene. Em busca de uma imagem de pura essência, o artista supremacista russo Kazimir Malevich pintou, em 1918, a tela branco sobre branco, recusando qualquer tipo de contraste e apresentar a presença da ausência, o máximo da expressão do suprematismo, pois tem a capacidade de revelar que nada pode ser revelado. Já o cinza é neutro, ele não escurece com preto e nem ilumina com branco, marcando a impessoalidade. Ele também é relacionado à modernidade, à tristeza ou à frieza. Pablo Picasso valeu-se das variações de cinza para criar o clima de desolação e terror em sua obra Guernica, criada em 1937. Após o artista ter se deparado com imagens chocantes do bombardeio sofrido pela cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, a pintura traduz as impressões provocadas pelo horror que a guerra representa. Agora, deixando toda essa pessoalidade de lado, vem o amarelo. Para muitas culturas, a cor amarela evoca o brilho e o calor do sol, denota abundância e é relacionada à primavera e ao ouro. Por ter vários significados e simbologias, ela é a mais paradoxal das cores. Por exemplo, no Ocidente cristão, durante a Idade Média, o amarelo passou a ser designado como a cor dos traidores. A cor amarela era associada à figura de Judas e aos não cristãos, os judeus e os muçulmanos. Isso pode ser observado na pintura em que Giotto retrata o beijo de Judas, sinal que denunciou Cristo aos guardas romanos. Nessa obra, o amarelo ocre foi usado no manto de Judas, aplicando nas dobras do tecido e diluindo com o branco, para fornecer mais luminosidade, o que garante seu destaque em toda a composição. O vermelho é considerado a cor da força, do vigor e do poder, intimamente associado ao sangue, simbolizando a vida e a morte. Também relacionada à paixão e à energia, é a cor que mais se destaca visualmente e mais rapidamente distinguida. Na instalação Desvio para o Vermelho, Cildo Meirelles evoca memórias dos tempos de ditadura no Brasil. Nessa obra, aberta a interpretações múltiplas, o vermelho pode evocar o sangue derramado, mas também aludir aos movimentos de esquerda, cujas bandeiras são dessa cor. Caramba, quanta energia. Agora, bora se acalmar um pouco. Que tal falar sobre o azul, que é considerado uma cor refrescante e pacífica, provoca relaxamento e geralmente é adicionado ao branco para pinturas de hospitais e clínicas. Para os ciclos romanos, o azul era considerado uma cor suja e medíocre. Usá-la era um sinal de pouca virtude para as mulheres, e para os homens mostrava uma atitude afeminada. E a partir do renascentismo, o azul começou a ser admirado na Europa, e posteriormente nos Estados Unidos e na América Latina. Já olhando pela cultura oriental, a cor azul evoca realeza, nobreza, fidelidade e paz. Ela também é relacionada à simpatia, à amizade e à confiança. Outra cor que remete à amizade é o verde, que também remete à esperança, calma e além de transmitir uma impressão de frescor e segurança. Ele também está associado à natureza e à juventude. A cor verde também é associada a movimentos ecológicos e à preservação do meio ambiente. A selva, por exemplo, é indicada nas obras na maioria das vezes por essa cor. Já no dia a dia, podemos ver essa cor nos sinais de trânsito. O verde é um indicativo para seguir em frente e transitar livremente, por não cansar o olhar e oferecer uma boa visibilidade de fundo, em oposição aos textos e imagens em branco. É uma cor utilizada em placas de orientação de destino.
sua variação, verde e água oriunda, de partes iguais de verde e azul. Proporciona uma sensação de calma e limpeza, sendo muito utilizada nas clínicas médicas e dentárias. Já que estamos falando de misturas, vamos falar do laranja, que é a mistura do vermelho e do amarelo, transmitindo a alegria, luminosidade, saúde e energia. Ela é também considerada a cor do desejo e da dominação. É uma cor muito recomendada para cozinhas e salas de jantar, porque se acredita que um ambiente pintado com a cor laranja estimula o apetite e favorece o diálogo. No entanto, o excesso dessa cor pode causar ansiedade. Curiosamente, os europeus não tinham nome para essa cor até conhecerem a fruta laranja, levada a Portugal pelos cruzados. O violeta é considerado a cor da espiritualidade e do despertar da consciência. Por esses atributos, é utilizado para ambientes de meditação e concentração em práticas budistas. Os católicos associam a diversão espiritual e a passagem da vida para a morte. Isso. E na Igreja Católica, na Semana Santa, simbolicamente se relaciona a cor violeta à dor e ao luto pela morte de Jesus Cristo. A essa cor também são atribuídos poderes soníferos, ao mesmo tempo que é relacionada à satisfação espiritual. É também associada à violência e à morte. Para quem trabalha com essas cores, o conhecimento sobre a harmonia cromática é essencial para saber como elas funcionam melhor juntas. A harmonia ocorre quando as cores se combinam por contraste ou semelhança, mas ela também pode ser acromática, ou seja, sem cores. Falando nisso, Augusto, existe um fenômeno chamado contraste simultâneo de cores, que se trata da influência que cores próximas exercem sobre si. Existem algumas formas básicas da harmonia cromática, como a harmonia monocromática, que se refere a variações de luminosidade ou saturação de uma cor. A harmonia de cores complementares é o contraste entre as cores, que quando usada de maneira inadequada pode causar desconforto visual. Mas se usada da forma correta, o contraste dá alto poder de visualização. Quem quiser cursar publicidade, anota aí, que isso é importante. A harmonia das cores análogas é a harmonização das cores vizinhas no círculo cromático, como a harmonização entre o verde e o azul, utilizadas para dar a sensação de uniformidade. E a harmonia triádica é a combinação de 3 cores uniformemente espaçadas ao redor do círculo cromático, como o laranja, o verde e o violeta. Bem, a harmonia das duplas cores se dá com 2 pares de complementares, quando somente 2 cores complementares oferecem poucas possibilidades e se que continue trabalhando com grandes contrastes. É possível recorrer à harmonia das complementares e suas analogias para maior flexibilidade expressiva. Um exemplo dessas harmonias é a obra de Matisse, que é uma obra feita de fitas com papéis pintados com um graxê de cores vibrantes, na qual o artista vê algumas cores primárias e secundárias junto às suas complementares. E como tudo que é bom dura sempre muito pouco, eu venho em nome de todos os integrantes do grupo agradecer pela sua atenção.